Contradições do processo de socialização na escola. Como já apontamos anteriormente, o processo de socialização, como reprodução da arbitrariedade cultural dominante e preparação do aluna para o mundo de trabalho, para sua atividade como cidadão ou cidadã, não pode ser concebida como um processo linear e mecânico. Pelo contrário, é um processo complexo e sutil, marcado por profundas contradições e inevitáveis resistências individuais e grupais. Em primeiro lugar, a vida da aula, como a de qualquer grupo ou instituição social, pode ser descrita como um cenário vivo de interações onde se intercambiam explícita ou tacitamente ideias, valores e interesses diferentes e seguidamente enfrentados. Abre aspas. A escola é um cenário permanente de conflitos. O que acontece na aula é o resultado de um processo de negociação informal que se situa em algum lugar intermediário entre o que o professor ou a instituição escolar querem que os alunas façam e o que estes estão dispostos a fazer. Fecha aspas. Fernandes, Enguia, 1990, página 147. De qualquer forma, na aula sempre acontece um processo explícito ou disfarçado de negociação, relaxada ou tensa, abertamente desenvolvida ou provocada por meio de resistências não confessadas. Inclusive, nas aulas em que reina uma aparente disciplina e ordem impostos unilateralmente pela autoridade indiscutível do professor, professora, e em particular em tais aulas, ocorre um potente e cego movimento de resistências subterrâneas que minam todos os processos de aprendizagem pretendidos, provocando a médio e longo prazo no pensamento e na conduta dos alunos e alunas os efeitos contrários ao explicitamente pretendidos. O professor, professora, acredita governar a vida da aula, quando apenas domina a superfície, ignorando a riqueza dos intercâmbios latentes, como Wu, 1984, afirma, abre aspas, os alunos e alunas que pertencem a culturas dominantes, por meio de seus atos na escola, constantemente penetram na falácia da escola e assim recusam suas mensagens ocultas. Uma variedade de situações ocorre com as mensagens nas aulas, de modo que, com frequência, são completamente ignoradas. Estas mensagens ocultas, a miúde, são diretamente recusadas. Outras vezes, são simplesmente ignoradas de forma passiva. Os estudantes criam suas próprias estruturas culturais, que utilizam para se defender das imposições da escola. Fecha aspas, página 231. Portanto, pode-se afirmar que na escola, como em qualquer instituição social marcada por contradições e interesses em confronto, existem espaços de relativa autonomia que podem ser utilizados para desequilibrar a evidente tendência à reprodução conservadora do status quo. Pérez Gomes, 1979. Assim, o processo de socialização acontece sempre através de um complicado e ativo movimento de negociação, em que as reações e resistências de professores, professoras e alunas, como indivíduos ou como grupos, podem chegar a provocar a recusa e a ineficiência das tendências reprodutoras da instituição escolar. Abre aspas. Existe nas escolas mulheres e homens que tratam de modificar as instituições educativas em que trabalham para que essas modificações tenham efeito duradouro e é necessário vincular tais atos a uma série de análises das relações entre a escolaridade e a dinâmica de classe social, raça e sexo que organiza nossa sociedade. Apple, 1989, página 9. Em segundo lugar, o processo de socialização na escola, como preparação para o mundo do trabalho, encontra hoje em dia fissuras que são importantes, que se referem às características plurais e às vezes contraditórias entre os diferentes âmbitos do mercado de trabalho. A simplificação e a especialização
do trabalho autônomo nas sociedades pós-industriais estabelecem para a escola, como já vimos, demandas plurais e contraditórias no processo de socialização. A escola homogênea, em sua estrutura, em seus propósitos e em sua forma de funcionar, dificilmente pode provocar o desenvolvimento de ideias, atitudes e pautas de comportamento tão diferenciadas para satisfazer as exigências do mundo do trabalho assalariado e burocrático. Abre parênteses, disciplina, submissão, padronização, fecha parênteses. Ao mesmo tempo que as exigências do âmbito do trabalho autônomo, abre parênteses, iniciativa, risco, diferenciação, fecha parênteses. Dessa forma, nas sociedades avançadas contemporâneas, a escola enfrenta um processo de socialização com demandas diferenciadas e contraditórias na própria esfera da ocupação econômica. Começa a aparecer com força a quebra em alguma medida do isomorfismo entre as relações sociais na aula e as que se constroem no âmbito da produção. Aquelas têm correspondência em grande medida com as relações que se mantêm no mundo, na empresa e das instituições burocráticas, mas não com as que emergem em outros âmbitos da economia. Em terceiro lugar, a correspondência da socialização escolar com as exigências do mundo do trabalho dificultam a compatibilidade com as demandas de outras esferas da vida social, como a esfera política, a esfera do consumo e a esfera das relações da convivência familiar nas sociedades formalmente democráticas. Ao menos em aparência e no terreno teórico, se manifesta uma grande contradição entre a sociedade que requer para o seu funcionamento político e social a participação ativa e responsável de todos os cidadãos considerados por direito como iguais. E essa mesma sociedade que na esfera econômica, ao mesmo para a maioria da população, induz a submissão disciplinada e a aceitação de escandalosas diferenças de fato. A contradição evidenciada entre as exigências das diferentes esferas da sociedade dissolve-se, em grande parte, quando se comprova que também na prática a esfera política e o âmbito civil requerem apenas a aparência de comportamentos democráticos. Ou, em outras palavras, quando os mecanismos formais de participação, independente da eficácia e honestidade de seu funcionamento, são garantia suficiente para manter o equilíbrio instável de uma comunidade social, assolada pela desigualdade e pela injustiça. Pense-se como as estruturas democráticas formais podem funcionar por meio de mecanismos de delegação distanciada. Os parlamentos escolhidos a cada 4 ou 5 anos, sem outra necessidade de contatos e controles sociais intermediários, inclusive quando não participem nem sequer 50% do eleitorado, ou 30% a 40% da população nos processos eleitorais. Convém considerar, nesse sentido, a tendência crescente à abstenção eleitoral nas sociedades ocidentais, cujo expoente mais escandaloso são os Estados Unidos. Da mesma forma, na escola, os processos de socialização para as diferentes e na aparência contraditória esferas da vida social devem assumir um certo grau de hipocrisia e esquizofrenia em relação às peculiaridades da sociedade, mediante a transmissão ideológica e, em especial, mediante a organização das experiências acadêmicas e sociais na aula. O aluno começa a compreender e interiorizar ideias e condutas que têm correspondência com a aceitação da dissociação do mundo do direito e do mundo da realidade factual. Aceitar a contradição entre aparências formais e realidades factuais faz parte do próprio processo de socialização na vida escolar, na qual, sobre a ideologia da igualdade de oportunidades, numa escola comum para todos, se desenvolve lenta, mas decisivamente o processo de classificação,
de exclusão das minorias e do posicionamento diferenciado para o mundo do trabalho e da participação social. A função compensatória da escola em relação às diferenças sociais de origem dilui-se no terreno das declarações de princípio, pois como bem demonstram outros pesquisadores, a orientação homogeneizadora da escola não suprime, senão que confirma, e além disso, legitima as diferenças sociais, transformando-as em outras de caráter individual. Diferente grau de domínio na linguagem, diferenças nas características culturais, nas expectativas sociais e nas atitudes e apoios familiares entre os grupos e classes sociais transformam-se na escola uniforme em barreiras e obstáculos intransponíveis para aqueles grupos distanciados socialmente das exigências cognitivas, instrumentais e de atitudes que caracterizam a cultura e a vida acadêmica da escola. As diferenças de origem consagram-se como diferenças de saída. A origem social transforma-se em responsabilidade individual. Quando se evita esta análise em profundidade, aceitam-se as aparências de um currículo e certas formas de organizar a experiência dos alunas comuns e iguais para todos. É fácil aceitar a ideologia da igualdade de oportunidades, confundir as causas com os efeitos, aceitando a classificação social como consequência das diferenças individuais em capacidades e esforço. Viver na escola sob o manto da igualdade de oportunidade e da ideologia da competitividade e meritocracia, experiências de diferenciação, discriminação e classificação, como consequência do diferente grau de dificuldade que tem para cada grupo social, o acesso à cultura acadêmica. É a forma mais eficaz de socializar as novas gerações na desigualdade. Desse modo, inclusive os mais desfavorecidos aceitarão e assumirão a legitimidade das diferenças sociais e econômicas e a mera vigência formal das exigências democráticas da esfera política, assim como a relevância e utilidade da ideologia do individualismo, a concorrência e a falta de solidariedade.